Você já se pegou dizendo vontade de sair correndo? Ou então, nossa, eu vou fugir daqui? Ou então, meu Deus, que vontade de sumir? Pois bem, com que frequência você pensa essas coisas? Isso tá frequente, recorrente, vira e mexe, isso passa pela sua cabeça? Se você tiver com esses pensamentos ou falando essas coisas com frequência, você pode estar sofrendo de estresse. E hoje eu vou falar com vocês sobre esse assunto, vou mostrar para vocês o que é o estresse e por que você pode estar passando por essa situação, pensando essas coisas, falando isso. Priscila Figueroa em mais um vídeo aqui com vocês, um vídeo dedicado às donas de casa que não querem viver em estresse. O estresse é uma reação do corpo a algum perigo. É um instinto de sobrevivência, é alguma coisa que faz a gente lutar ou fugir, sempre visando viver. É uma reação natural. Eu explico melhor. Imagine que a gente vivesse no meio de uma floresta e a gente precisaria estar sempre atento a algum perigo que pudesse chegar e causar algum mal ou até nos matar. E aí nesse momento a gente precisa ter um tipo de reação para sair correndo e fugir. Imagine que você está lá no meio do campo e de repente aparece uma onça ou então uma cobra. É só lembrar de como os animais reagem numa situação dessa. Você está com atenção, percebe um perigo e corre. E as coisas acontecem dessa maneira. Quando você está lá e vê a onça, o seu sistema nervoso lá, a nossa cabeça, manda comandos para que o seu corpo se prepare de forma muito eficiente para poder tomar uma decisão e fazer alguma coisa para você não morrer, tá certo? Esses comandos, eles deixam o nosso corpo eficiente para essa tomada de ação, certo? Bom, mas agora que a gente entendeu que o estresse é uma reação natural, na verdade uma reação de sobrevivência e que a gente está aqui, na verdade, hoje, porque todas essas reações aconteceram com os nossos antepassados e que permitiram que a gente conseguisse sobreviver diante de muitos e muitos perigos. Então, agora que a gente entendeu como isso funciona, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês como esses mecanismos acontecem lá dentro do nosso corpo. Fica aqui comigo e vamos em frente. Como eu falei, a cabeça da gente vai mandar uns comandos quando a gente se põe diante do perigo para poder tomar uma ação, para agir, para correr. Então, se a onça aparece, o que é que a gente precisa para de verdade correr muito, mas muito rápido para não morrer? O que a gente precisa é de energia e dos nossos músculos. Então, o que a gente precisa é que o açúcar que está no nosso corpo, que a gente tem lá nas nossas células, na nossa corrente sanguínea, que todo esse açúcar fique disponível, fique pronto para ser utilizado pelos nossos músculos. Então, o açúcar, que é a nossa energia, tem que ficar à disposição dos nossos músculos para que eles possam trabalhar. Explicando de um outro jeito, o que a gente precisa é colocar a gasolina, que é o nosso açúcar, dentro dos nossos motores, que são os nossos músculos. Para quê? Para poder fazer essa máquina, que é o nosso corpo, trabalhar, correndo ou lutando, para fugir do perigo iminente. Deu para entender? Mas como que isso realmente acontece dentro lá do nosso corpo? Bom, tudo começa com os nossos órgãos sensores, os nossos órgãos do sentido, esses captadores de sensações que estão no mundo externo. São os nossos sensores que vão captar as coisas que estão no mundo de fora e vão perceber esse perigo e vão colocar essas informações lá para dentro. Por exemplo, se você vê uma onça, né, através dos olhos, você enxerga ela, ou se você escuta no seu ouvido um rugido, por exemplo. Ou às vezes a gente sente um cheiro estranho, um cheiro podre, por exemplo, e aí você já fica pensando, será que tem alguma coisa errada acontecendo por aqui?
Ou, por exemplo, se você sentisse uma cobra, alguma coisa gelada e escorregadia passando pela sua pele. Ou às vezes, não sei se vocês já sentiram isso, você está andando na rua, por exemplo, e tem uma percepção de que alguma coisa estranha, de que algo ruim está atrás de você. Todas essas percepções são captadas pelos nossos sensores, que são muitos, e todas essas informações vão lá para dentro da nossa cabeça, lá para dentro do nosso sistema nervoso. E depois que esses sensorzinhos colocam essa informação lá para dentro, esses sensores eles funcionam como uns sensorzinhos assim de fumaça, sabe? Então eles percebem isso e colocam lá dentro. O que acontece lá dentro? O nosso sistema nervoso pega essas informações que chegaram por esses sensores e faz um monte de conexão. Essas conexões, essas informações vão se conectar com coisas que estão guardadas lá já na nossa cabeça, de experiências que a gente já teve, e guardadas também de gerações e gerações que passaram e que fixaram dentro da gente essa sabedoria interna. Essas conexões vão acontecer em frações de segundos, a gente capta que aquilo que a gente percebeu, esse som, ou essa imagem, essa sensação, esse cheiro, essa estranheza, tudo isso que a gente captou, a gente vai fazer uma conexão com as informações que a gente já tem lá, que estão lá guardadinhas, numa certa sabedoria, e aí a gente diz, isso tudo que a gente percebeu, né, essa imagem, esse som, isso tudo quer dizer perigo. E aí, imediatamente, o nosso sistema nervoso, que é como se fosse uma central de informações, o nosso Google interno, ele pega essas informações e espalha a notícia para as nossas centrais periféricas, que são como redes sociais, que vão captar essas informações, as nossas suprarrenais, e vão entender que elas precisam fazer alguma coisa, porque essa informação veio dizendo, estamos em perigo. E aí, as nossas centrais periféricas de informação, que são as nossas suprarrenais, vão jogar na nossa corrente sanguínea informações químicas, vão jogar vários hormônios, cortisol, adrenalina e noradrenalina, nas nossas correntes sanguíneas, para que essa informação se espalhe pelo nosso corpo. E esses bilhetinhos químicos vão espalhar pela nossa corrente sanguínea, vão chegar nas nossas células e vão dizer assim, ei, você precisa dar o seu açúcar para o músculo poder funcionar, para o músculo poder trabalhar. Ei, você é rápido, vamos aumentar essa pressão para ir mais sangue para o músculo, porque nós estamos em perigo e nós precisamos fugir. E as células, principalmente as do fígado, que é um órgão muito, muito sábio, essas células todas vão obedecer o comando, esses bilhetinhos de notícias de perigo que chegaram através dos hormônios e vão realmente fazer tudo isso acontecer para o nosso músculo poder trabalhar, correr. E aí a nossa pressão aumenta, o coração dispara, a respiração fica ofegante, nosso sangue fica cheio de açúcar, tudo para fazer o nosso músculo funcionar, trabalhar com carga máxima, com máxima potência, como se fosse uma grande locomotiva, e aí a gente está preparado e corre. Mas o que acontece quando essas informações que vêm lá do nosso sistema central, nosso sistema nervoso e também do nosso sistema periférico, as nossas suprarrenais, são assim uma espécie de fake news? Em outras palavras, vem uma informação de um grande perigo que você precisa correr, mas na verdade, esse perigo não é assim um perigo que a gente precisa correr. O que acontece com a gente quando existe essa confusão? Pensa bem, a gente passa por todas essas reações, por todo esse movimento dentro do corpo da gente, mas na verdade a gente fica ali, parado. O que acontece? O que causa na gente essa estranheza, né? Acontece um monte de coisa lá dentro pra gente tomar uma atitude, mas na verdade a gente fica ali, sem fazer nada do que precisaria, digamos assim, fazer em relação a todas essas mudanças que aconteceram no nosso corpo.
Vamos entender um pouquinho? Quando o corpo da gente se prepara realmente para essa ação brutal, que seria correr desesperadamente, quando isso acontece, quando existe esse preparo, o organismo da gente interrompe, ele para, ele fica estagnado em outras funções que a gente tem lá dentro do corpo. Por exemplo, as funções de recuperação, de regeneração, de reconstrução do que ficou desgastado, do que sofreu algum dano, de um desgaste natural mesmo que acontece no nosso corpo. Então é mais ou menos assim, olha, durante o dia, com as coisas que a gente faz, o nosso corpo ele vai se desgastando de alguma maneira. Ele vai sofrendo algum dano, ele vai tendo um desgaste natural, tá? E aí, como qualquer máquina, a gente precisa de uma manutenção, a gente precisa de uma recuperação. Trocar um óleo, fazer uma limpeza, ajustar uma peça. E para toda essa função de manutenção, de recuperação, de regeneração, a gente precisa de energia. Mas, na hora desse estresse, na hora dessas reações brutais que acontecem dentro do nosso corpo para a gente poder correr, o nosso corpo desloca essa energia, que seria uma energia para manutenção. Ele fala, para tudo, porque agora a gente precisa correr. Ele desloca a energia dessa área de recuperação para a área de ação, para a área de movimento, de trabalho. Então, a gente fica estagnado na nossa recuperação para poder ter energia para a nossa função de fugir. Peraí, Pri, então o que você está dizendo é que quando a gente passa por muito estresse, a gente para de se recuperar? Exatamente isso. Quando a gente passa por essas situações frequentes de estresse, o que acontece é que a gente tira a energia do nosso rejuvenescimento, do nosso reequilíbrio, para deixar a energia para uma situação de perigo, de uma situação de ação, onde a gente precisa usar esse açúcar da gente e toda a nossa máquina para poder sobreviver, para poder fugir do perigo. Ou seja, quando a gente passa por muito estresse, a gente envelhece mais rápido. E mais até do que envelhecer mais rápido, na verdade, todas essas reações, que esses hormoninhos, essas noticiazinhas, né, causam no nosso corpo, podem gerar ainda doenças na gente. Gastrite, úlcera, problemas cardíacos, arritmia, pressão alta. Então, quando a gente está preparado para fazer uma coisa, que é fugir, e não foge, a gente pode sofrer as consequências disso. Mas lá no começo do vídeo, eu falei de uns pensamentos ou de umas frases que a gente solta por aí, querendo fugir, correr, sumir das nossas casas, quando na verdade devia ser o contrário, a gente devia querer correr para as nossas casas. Será que o corpo da gente não está percebendo lá dentro, com a sua sabedoria íntima, com a sua sabedoria interna, lá no inconsciente, lá no nosso mundo energético, no nosso mundo espiritual, que de repente a gente pode estar num perigo ou numa sensação de sofrimento dentro das nossas casas, e aí de repente ele fica mandando esses comandos, e aí vão aparecendo esses pensamentos, essas frases, essas coisas na nossa cabeça, nos dando essa sensação de querer sair correndo das nossas casas. Vamos entender. Ah, então agora parece que as coisas começam a fazer um certo sentido. Quando essas sensações começam a aparecer na nossa cabeça, de querer sair, correr, fugir, sumir da nossa casa, de repente pode ser uma situação de estresse constante. Talvez a gente percebe que as coisas não estão indo bem, que a gente está num certo sofrimento, que a gente não está conseguindo se recuperar, a gente está se desgastando demais. E aí então surge todos esses mecanismos de estresse mostrando que a gente está num certo perigo.
Então, o que está acontecendo, na verdade, é que está sobrando aí essas fake news, né, essas notícias que estão vindo lá do nosso sistema nervoso, das nossas suprarrenais, essas sensações de má notícia, de perigo, estão sobrando por aí. Quer dizer, você está sentindo tudo isso como se você tivesse realmente precisando fugir, correr, sobreviver, mas a situação não é, na verdade, assim. A gente não está precisando de verdade sair correndo. O que a gente precisa é de uma outra coisa. Olha só, se a gente estivesse na floresta, como eu falei lá no comecinho desse vídeo, se a gente estivesse na floresta, o que ia acontecer? Numa situação de perigo, a gente ia querer correr e fugir para onde? Para nossa caverna, se esconder e ficar bem quietinho lá. Então, se acontece, na verdade, uma situação invertida, se o lugar que deveria ser a nossa proteção, o nosso abrigo, o nosso aconchego, se isso está acontecendo, você tem que logo pensar que alguma coisa errada está acontecendo, que alguma coisa boa, que alguma coisa não está funcionando exatamente como deveria funcionar. Então vamos pensar o que será que está acontecendo lá dentro da sua casa? É claro que isso pode acontecer com todo mundo, a gente passar por uma fase um pouco mais difícil, ou um dia mais agitado, alguma coisa que aconteceu, a gente não tá bem, e é normal isso acontecer, mas com que frequência isso está acontecendo na sua vida? Na verdade, todo o ponto é com que frequência isso está acontecendo e qual intensidade, o que isso está gerando em você em relação ao dia a dia. Isso está te atrapalhando para você viver bem, digamos assim? Em outras palavras, se isso realmente está muito frequente e você está sempre com essa sensação de exaustão, de esgotamento, a ponto de muitas vezes querer sair correndo do lugar que deveria ser a sua proteção, realmente você deve estar passando por uma fase de estresse. E é exatamente isso que acontece com muitas donas de casa, com muitas mulheres que passam por um estresse frequente, principalmente um estresse mental. Isso acontece porque a gente tem uma sobrecarga de trabalho que não é só física. A gente tem muita coisa para gerenciar, muita responsabilidade, principalmente no que está relacionado assim, com os nossos filhos. A gente tem muitas atividades para fazer ao mesmo tempo, muitas preocupações com o funcionamento de toda a casa, das pessoas que moram lá dentro, da nutrição, enfim. Muita coisa na nossa cabeça, uma carga de trabalho por muitas e muitas horas. Na verdade, um trabalho que acaba não tendo nunca fim. Então, essa carga mental, tudo isso acaba gerando uma situação de estresse que é muito, muito frequente na vida de muitas mulheres. E o pior de tudo é que a gente ainda passa por uma situação de pouco reconhecimento social e até dentro mesmo de casa. E esse reconhecimento seria assim uma espécie de recompensa. Recompensa? Como assim, Pri? Lembra que eu falei que a situação de estresse vai preparar o nosso corpo para a gente correr, 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 correr? E o que acontece depois que a gente corre muito, que a gente realmente faz o que deveria fazer? A gente vai sofrer a situação inversa. A gente queima todo aquele açúcar que está na corrente sanguínea, depois do esforço a nossa pressão abaixa, o nosso coração acalma e a gente é inundado com uma recompensa por ter sobrevivido. Essa recompensa chama-se endorfina, que também é um hormônio que contrário, que oposto do que é a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol, a endorfina, ela é uma mensagem positiva. Então ela é uma recompensa que deixa a gente feliz e relaxado depois do sucesso da ação que a gente teve que tomar. Esse hormônio, a endorfina, ele é liberado também em grande quantidade quando a gente faz exercício físico, mas também quando a gente é reconhecido, quando a gente é elogiado, quando a gente escuta a risada de um filho. E é por isso que muitas mães, apesar de passarem por todo o estresse, acabam sempre falando assim: ah, tudo isso acaba valendo a pena porque eu tô perto dos meus filhos. Sim, porque estar perto dos filhos e perceber que os filhos estão bem, que os filhos
estão felizes, faz a gente liberar essa endorfina, que é essa mensagenzinha interna lá de sucesso, de alegria, e aí a gente fica se sentindo super bem. Mas cuidado, porque essas recompensas, elas devem ser proporcionais, ou seja, suficientes para o tanto de estresse que a gente passa. Então, muitas vezes, a gente fica bem, a gente fica feliz por estar perto dos filhos, mas será que isso é realmente suficiente para fazer a recuperação do tanto que a gente se desgastou na nossa jornada de trabalho? Então, o que vocês acham? Se o corpo está dizendo para a gente correr, imagina o que a gente deveria fazer? Correr! E é por isso que se recomenda tanto que a pessoa que está passando por uma fase de estresse, que ela faça exercícios físicos. Porque é uma recompensa. Você faz o exercício físico, vai liberar endorfina, e aí você vai ter uma recuperação. Queima esse açúcar que está a mais lá na corrente sanguínea, e vai ter uma queda da sua pressão e uma diminuição do seu batimento cardíaco depois das atividades físicas, certo? Mas não é só isso, tem várias outras coisas que a gente pode fazer para compensar esse desgaste. Então é importante que você planeje melhor o seu dia, que você organize melhor as suas coisas, para que você tenha uma carga menor de trabalho. Coloque tarefas, delimite tarefas que sejam possíveis de serem realizadas naquele dia, para você não terminar o dia frustrado, parecendo que nunca conseguiu, que não consegue terminar o tanto de coisa que você se planejou para fazer. Então a gente tem que ser realista em relação ao que a gente realmente pode fazer, para depois você não se sentir como fracassada, não ficar com essa sensação, baixa autoestima, como se você não tivesse conseguido fazer tudo o que você planejou. Então a gente precisa ser realista. E tem tantas outras coisas que a gente pode fazer também. É importante que você cuide do seu corpo, que você tenha autocuidado. É importante que você pare, tenha períodos de descanso, que você ria, tenha atividades de lazer, que você durma suficientemente, que você faça coisas diferentes, além dessas do trabalho de casa, o trabalho de todo dia. Quando você se sentir assim, nessa sensação de que algo não está bom dentro de casa, pare, respire e pense. Será que você não está precisando dedicar um período do seu dia para o relaxamento, para estimular a sua mente, para aliviar essas tensões? Será que você não pode praticar um pouquinho de meditação? Ou mesmo, se você tiver uma religião, separar uns minutinhos para uma oração, por exemplo? De repente, vale a pena você ligar para uma amiga, alguém que te faça bem, que levante seu astral para conversar, bater papo, dar risada. Ou então, para de trabalhar um pouco, vai brincar com os seus filhos, ler, contar histórias. De repente, separar um período todos os dias para você ficar com seu marido, com seu companheiro. De repente, ler um livro ou assistir um bom filme. Alguma coisa para você realmente sair da rotina. Lembre, toda máquina precisa de manutenção. Beijo para vocês. E eu esqueci de falar para vocês. Se vocês tiverem alguma amiga que também precise escutar esse tipo de conselho, esse tipo de orientação, não esquece de compartilhar, de marcar o nomezinho dela para ela também assistir esse vídeo. E se vocês quiserem, se gostaram, se fizer sentido para vocês, curte e comente aqui o que vocês acharam desse vídeo, se isso foi bacana para vocês, porque isso vai me ajudar muito a produzir mais e mais material para ajudar muitas mulheres, muitas donas de casa que estão precisando dessa ajudinha. Beijo!